Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje a gente vai para a nossa oitava aula do curso de História do Brasil. O tema de hoje é Segundo Reinado, é um tema que eu gosto bastante e eu vou, que nem na última aula, vou usar os slides, então eu já vou apresentar aqui. Pronto. Bom, o Segundo Reinado é esse período que vai de 1840, com o fim do período regencial, a 1889, com a proclamação da República. Bom, o Segundo Reinado, ele começa com o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Bom, em 1840, os liberais se articularam para que Dom Pedro II, que na época ainda não era Dom Pedro II, mas enfim, Pedro, que só tinha 14 anos, pudesse assumir já como imperador. Por quê? Porque de acordo com a lei vigente deixada pelo Dom Pedro I, ele não poderia assumir ainda. Então é por isso que é golpe da maioridade, porque eles adiantam a maioridade de Dom Pedro II para que ele possa assumir. Bom, e por que isso foi articulado pelos liberais? Bom, a gente tem que lembrar que a regência una que estava em vigor em 1840 era do conservador Araújo de Lima, certo? Então, primeiro ponto é esse: os liberais estão depondo um conservador e colocando aquele que eles querem. Quem? Dom Pedro II, certo? Bem simples. Bom, e por que optar por adiantar a maioridade de uma criança, praticamente, para assumir como imperador? Bom, se a gente lembrar da última aula, o período regencial foi um período muito conturbado, um período muito instável. Então, com certeza, esse foi o pano de fundo que levou os liberais a articularem esse golpe. Então, dois objetivos principais: alcançar a estabilidade política, porque se a gente lembrar, teve muitas revoltas no período regencial e iam continuar acontecendo essas revoltas se eles não tivessem articulado o golpe, e também era uma alternativa para a crise econômica, porque se a gente lembrar também da última aula, o período regencial é marcado por crise política, crise econômica, certo? Então, uma instabilidade geral. Bom, qual era a política interna? Durante todo o Segundo Reinado, vai existir um conflito entre duas partes. Quais são essas partes? São os liberais e os conservadores. Então, ao longo do Segundo Reinado, a gente vai ver que eles vão ficar em conflitos várias vezes, e inclusive eles vão dividir o parlamento. Bom, em 1841, acontecem as eleições do cacete. O que é isso? Tinha uma eleição, nessa eleição a gente tinha a oposição, liberais, e a outra oposição, que eram os conservadores. Bom, os liberais estavam perdendo essa eleição. Então, o que eles fazem? Eles fraudam a eleição e quando eles são descobertos, ou seja, quando essas fraudes são denunciadas pelos conservadores, eles partem para a violência. Então, daí do nome. Bom, colocando um fim no tumulto, Dom Pedro II chama os conservadores para comporem um novo ministério. Ou seja, se você quiser simplificar essas eleições, pode-se dizer que elas foram vencidas pelos conservadores. Bom, em 1842 temos revoltas liberais, então a gente pode ver que a ideia de apaziguar as revoltas não deu tão certo assim, pelo menos nos primeiros anos do Segundo Reinado. O que foram as revoltas liberais? Foram revoltas em São Paulo e Minas Gerais contra os conservadores, então por isso revoltas liberais. De novo, a oposição entre liberais e conservadores. Elas são resolvidas sem muitas delongas, com negociações simples. E eu nunca vi elas caírem no vestibular, então acho que não é uma coisa que você tem que se atentar tanto. Agora, uma coisa muito importante do Segundo Reinado, um aspecto muito importante da política do Segundo Reinado, é o parlamentarismo. Mas que tipo de parlamentarismo? Ele foi chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Bom, porque era um parlamentarismo aos modos britânicos, certo? Que eles são os primeiros que instauram esse molde de governo lá na Revolução do Guilherme de Orange, certo? Mas na Inglaterra, se vocês se lembrarem de história geral, a gente tem um parlamento para quê? Para o rei reinar, mas não governar, certo? Então o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque o poder está nas mãos do parlamento. É assim até hoje. Agora aqui, por que ele recebeu esse nome? Por quê? Porque a gente tinha um parlamento, mas a gente tinha o Dom Pedro II. Até aí, nada novo. Porém, o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro,
era escolhido pelo próprio imperador. Então, aí a intervenção do imperador, que não existia no parlamentarismo britânico, essa foi uma invenção do parlamentarismo brasileiro. Se a gente se lembrar também do primeiro reinado, Dom Pedro II podia fazer essa intervenção por causa do poder moderador daquela Constituição de 24. Bom, e além disso, se esse primeiro-ministro escolhido por Dom Pedro II não tivesse o apoio do Congresso, o apoio do parlamento, Dom Pedro poderia dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então a gente vê bem a intervenção que o poder moderador garantia ao imperador, certo? Bom, em 1848 a gente tem a Revolução Praieira. Eu nem ia colocar ela nos slides porque ela também não cai muito. Ela não chegou a ser uma revolução de fato, né? Uma revolução que alterou tipo, política, economia e sociedade. Mas é bom comentar. Bom, se a gente pegar esse ano, 1848, a gente tem que ter ideia do que está acontecendo. Por isso que eu sempre falo que as datas são sim importantes. Tem gente que fala, a data não é importante, não precisa decorar a data, mas eu discordo, eu acho que tem que decorar a data, pelo menos algumas importantes. E 1848 está entre elas. Por quê? A gente tem que pensar. 1848, Europa. O que acontece na Europa em 1848? Primavera dos povos, certo? Uma série de revoluções, a gente lembra das revoluções liberais de 1818 e 1830, e depois a gente também tem as de 1848. Além disso, 1848, publicação do Manifesto Comunista por Marx. Então, são coisas que a gente tem que ligar, porque a história é a história geral, mais uma vez influenciando a história do Brasil. Bom, essa Revolução Praieira, basicamente, ela era contra a opressão social e é uma oligarquia específica que exercia o maior poder nessa região, certo? Bom, ele é reprimido, como sempre, porque era um movimento organizado basicamente pelas camadas mais baixas da população, foi reprimido e ficou por isso mesmo. Bom, em 1853, desculpa, é criado o Ministério da Conciliação. O que é o Ministério da Conciliação? A gente tem que se atentar bem ao nome, conciliação. É uma tentativa de Dom Pedro II de conciliar os dois grupos que conflitam no seu reinado, que seriam os liberais e seriam os conservadores. Bom, essa tentativa é até que bem sucedida, porque uma certa estabilidade política, né, é alcançada. Então, o que acontece? O rei, ou o imperador, tanto faz, nomeava os parlamentares. Quem eram os parlamentares? Então, ora ele nomeava os liberais, ora nomeava os conservadores. Era uma espécie de rodízio para que todo mundo ficasse satisfeito e os conflitos fossem menores. Mais uma vez, é uma interferência do imperador nas decisões políticas do parlamento. Economia do segundo reinado. Bom, o Brasil era agroexportador e o principal produto exportado pelo segundo reinado é o café. Café para onde? Café para os Estados Unidos, café para a Europa, principalmente para a Inglaterra, porque se a gente lembrar, a Inglaterra está concretizando a sua segunda revolução industrial. Então, trabalhadores tomam café, o Brasil exporta café para a Inglaterra. Aonde esse café é produzido? Vale do Paraíba, Oeste Paulista. Então, esses dois nomes têm que ser guardados porque eles caem em muitas questões quando perguntam da economia do segundo reinado. Então, é bom guardar. Três características dessa exportação de café, dessa economia agroexportadora: a terra roxa, a mão de obra imigrante, que a gente vai ver já já, e os altos investimentos nessa área, na agroexportação e na produção latifundiária. Bom, o café demanda uma alta possibilidade de transporte internamente no Brasil. Então, aí que a gente pode ver que quase todas as ferrovias do Brasil, até hoje, foram construídas nesse período, na produção de café. A Inglaterra era o principal consumidor desse café, e aí a gente vai ver por que a Inglaterra tem um poder tão forte quando ela tenta interferir colocando pressão pelo fim da escravidão. Tem alguns autores que colocavam, acho que nem se usa mais isso, de falar que a Inglaterra tinha um aspecto humanitário, alguma coisa assim, e por isso pediam o fim da escravidão, mas hoje a gente sabe que isso não tem nada a ver, que ela pedia o fim da escravidão devido ao interesse em mercado consumidor, porque como eu já disse, a Inglaterra estava consolidando a sua segunda revolução industrial, então ela estava exportando muito, produzindo muito, e precisava de quem comprasse. A Era Mauá. Bom, a Era Mauá foi um pequeno surto industrial que aconteceu no Brasil. Primeiro ponto, a gente não pode chamar de Revolução Industrial Brasileira. Por que não? Porque ela não se concretiza
depois vamos supor, da morte do Mauá. Então, é um surto, ela acontece por um período de tempo e depois ela acaba. Porque, como a gente vai ver, a industrialização brasileira vai ter um pico de novo em 1917, um bom tempo depois. Então, não é uma revolução industrial, é um surto. É um breve período de tempo. É uma tentativa de industrialização pelo Barão de Mauá, uma figura importante. Bom, algumas das modificações, das reformas que ele faz. Ele cria siderúrgicas, bancos, linhas de telégrafo, mas o seu projeto não obtém sucesso e não se concretiza como ele tinha imaginado. Como eu já falei, não acontece uma revolução industrial. Bom, mas por que bem nesse período alguém pensaria em fazer uma revolução industrial? Bom, se a gente lembrar, em 1844 é decretada a tarifa Alves Branco. E o que é essa tarifa? É o aumento dos impostos alfandegários sobre os produtos ingleses. Porque se a gente lembrar do período joanino, os ingleses tinham benefícios alfandegários. Então, era o imposto de Portugal e o dos ingleses era mais baixo ainda, mais baixo que o de Portugal. Então, com essa tarifa, os impostos alfandegários sobre os produtos ingleses aumentam, apesar desses privilégios. Bom, muitas questões sobre o segundo reinado que caem nos vestibulares e no Enem são baseadas no processo de abolição da escravidão que aconteceu nesse período. Com certeza é uma das coisas principais a serem comentadas. Então, vamos lá. Bom, ele começa em 1831, ainda não é o segundo reinado, mas ele começa em 1831, ainda no período regencial, com a primeira lei contra o tráfico internacional de escravos. Essa é a lei que fica conhecida como Lei para Inglês Ver. Por quê? Porque esse contra o tráfico internacional de escravos nunca aconteceu. O tráfico continua acontecendo em seu maior volume ainda. Então, por isso que a gente usa essa expressão de para inglês ver, certo? Porque ela não acontece. Ok. Em 1845, já no segundo reinado, a gente tem a Bill Aberdeen. O que é isso? A marinha inglesa, se encontrasse algum navio negreiro no oceano, poderia aprisioná-lo. Aprisionando, eles iriam devolver os escravizados que estavam dentro do navio para os países de origem na África. Mas aí você pensa, isso diminui o tráfico? Não. Isso aumenta o tráfico, mas aumenta o tráfico ilegal. Então, eles criaram estratégias para burlar essa lei e continuaram fazendo um contrabando de escravizados para o Brasil. Em 1850, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei é muito importante e ela proíbe o tráfico intercontinental, de escravizados. Bom, essa é uma lei mais efetiva que a anterior, 1850, essa data é muito importante, a gente tem que guardar, e graças a ela a gente pode observar uma diminuição na quantidade de escravos disponíveis no Brasil. Bom, com essa diminuição da quantidade da maior mão de obra, a mão de obra que era a base da economia brasileira, o que acontece? A gente tem que encontrar uma outra mão de obra, e é aí que vai entrar os imigrantes europeus, mas a gente vai comentar sobre eles já já. Em 1871, a gente tem a Lei do Ventre Livre. Eu coloquei uma charge sobre ela. Bom, a Lei do Ventre Livre, como seu próprio nome diz, ela garantia a liberdade aos filhos dos escravos, mas não garantia à mãe. Então, o que acontece? Se a gente observar a charge, olha o que acontece. Você liberta uma criança sem nenhuma condição de trabalho, nenhuma perspectiva. Então, muitas vezes elas ficavam com as mães do mesmo jeito. Então, é uma lei ineficaz, como a próxima que a gente vai ver agora. Bom, a Lei dos Sexagenários, ela foi conhecida como piada nacional à época. Por quê? Porque ela concedia liberdade aos escravos maiores de 65 anos. Agora, se a gente pensar que escravo chegava a 65 anos, uma parcela muito pequena, a gente pode dizer o que? 5%. Então, é outra lei que é ineficaz. Mas aqui a gente já está em 1884. Então, se a gente olhar do nosso ponto de vista agora, a gente está bem próximo da Lei Áurea. Por quê? Porque a pressão inglesa aqui aumenta ainda mais e a gente vai ver que a gente tem outras pressões junto com a inglesa, que são as do exército, muitos republicanos, que a gente vai ver agora. Então, como eu disse, a gente pode ver aqui nessa tirinha, esse da Revista Ilustrada, tem muitas coisas da Revista Ilustrada do Segundo Reinado. Se a gente olhar aqui, o anjo da emancipação e o senhor de escravo protegendo a sua mão de obra.